hoje eu vou falar sobre uma coisa técnica, couro. Por quê? Porque você falando com propriedade ao cliente, você passa a confiança que você conhece. Então, você falando uma, duas palavras técnicas que você conhece, você gera confiança nele. Para ele te ouvir, né, uma opinião, por exemplo, qual está mais bonito, qual que ele deveria levar, ele vai levar mais a sua opinião a sério se você demonstrar conhecimento. Então, vou falar sobre o couro agora, vou mostrar a diferença, como você identificar, só de olhar, se o couro é caprino, ou seja, de cabra, ou é bovino ou de boi. Vamos lá. Ó, esse aqui é claramente um couro caprino, ou seja, de cabra, uma pelica de cabra. Por quê? Você tá vendo um monte de pontinho assim, ó, um monte de pontinhos, são os poros dele aqui. Aí os poros dele, ele é bem visível, então esse aqui é um couro caprino. Então, qual é a característica principal dele? É o couro que com acabamento, pega um acabamento muito melhor, o brilho é bem mais chamativo e é um sapato ideal para festas, eventos, essas coisas. A desvantagem dele é que se tiver alguma topada, como é um couro bem fino, ele faz a delaminação, porque quando bate aqui, solta uma pelinha dele, que é característica do couro da cabra. Aí se você pegar um couro bovino, você não consegue enxergar os mesmos poros, tá vendo? Os poros são bem menores, bem pequenininhos, não dá para enxergar. Olha a diferença é clara. Aqui é cheio de poros, aqui é todo liso. Então esse é bovino, esse é caprino. A vantagem desse, que é um couro muito resistente, se dá uma topada só vai arranhar. Você passou uma mousse, ele tá novo. Só que ele é mais difícil de trabalhar e dá um acabamento mais uniforme. Que é o caso desse Napa Romana, que é um sapato que fica até muito mais caro. Porque ele fica liso como se fosse uma pelica, só que ainda melhor, que ainda tampa os poros e deixa o sapato mais uniforme ainda, deixa ele mais elegante, só que é bem mais caro para fazer esse tipo de tratamento. Você pode ver aqui também o couro no-book. Tipo, no-book é a parte interna do couro, tá? Então, não é o mesmo couro desse sapato, por exemplo. Não é a parte externa do couro, ou seja, não é a parte externa da pele do boi, é a parte interna. Nossa pele está aqui, a parte interna é a parte interna. Aí só que ele recebe tratamento para ter toda essa maciez, né, no toque, né? E com esse tratamento que ele recebe, ele fica mais resistente do que a camuça, que é a parte interna do couro do boi. E aí é uma parte mais grossa e mais frágil. Aí você vê até pelo toque. A camuça é muito fácil de identificar em relação ao no-book. Ela tem uns pelinhos para cima e o no-book, ele é liso. Você não vê pelinho para cima, ele é todo lisinho, parece um couro liso, só que bem mais aveludado. Pelo toque, dá para ver, e também a olho nu. Só de olhar você consegue ver. Ele é mais resistente, mais macio, mais aveludado. A camuça, ela é arrepiadinha assim e ela é mais frágil do que o no-book. Porém, a composição com alguns modelos mais premium, tipo esse, com sola de couro, essa gravatinha de couro, está se usando muito e está harmonizando bem. Aí está se usando a camuça nesse produto premium, mas é um couro mais frágil. E tem esse outro tipo que aqui na loja a gente só tem ele, que é o velour, que é a parte interna do couro da cabra. Ele é muito mais macio no toque do que o no-book e do que a camuça. Então, só de tocar você sabe, esse aqui é o velour, a camuça é muito fácil, os pelinhos arrepiadinhos para cima, e o no-book. Aí você também agora já sabe explicar ao cliente a diferença. Então, eu te mostrei basicamente as diferenças que você consegue, só de olhar, só de tocar, saber a diferença. Então, é bom você rodar na loja, conhecer os produtos para ficar preparada para quando você iniciar um atendimento. Toda vez que você dá uma informação ao cliente, passar segurança para ele, você ganha confiança. O processo de venda fica muito mais fácil, né? A chance de você vender é muito maior. Então, essa é a intenção, né? A gente não está aqui para ser mais inteligente que ninguém, nem ser o expert, especialista em couro. A gente está aqui para vender. Então, essas coisas vão te ajudar a vender. Então, a primeira coisa, quando você vai atender um cliente, você tem que perguntar, o sapato é para quê? É para você trabalhar ou é para você ir num evento? Então, você nunca vai indicar ao cliente um sapato de pelica para ele trabalhar. Só que aí o cliente resiste em pegar uma pelica para trabalhar. Aí você pergunta, como você trabalha? Às vezes o cliente é um advogado que vive sentado, que não faz muita audiência. Como que é o seu trabalho? Você anda muito? Então, você se desloca muito? Você dirige distância grande? Então, todas essas perguntas valem para você indicar um produto. E agora que você conhece, você sabe que um cliente que anda muito, que gasta muita sola, que anda
para todo lado. Não é indicado a pelica, é indicado o couro bovino, que é mais resistente ao atrito. Então, se o cliente trabalha mais quieto, mais sentado, ele pode até usar a pelica, se ele for usar um terno, uma coisa mais arrumada. Então, tudo é pergunta, conhecer o cliente é diálogo, entendeu? A venda não é só pegar o produto na prateleira e dar ao cliente. É toda uma conversa, principalmente o nosso produto, que o nosso produto é premium e os clientes que compram esse tipo de produto é mais exigente e desconfiado. Qualquer palavrinha assim, papinho, ele não vai cair. Então você tem que ter conhecimento e passar segurança. Assim você vai aumentar a sua venda.